Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Nós estamos na nossa série de mensagens, no texto do Apocalipse, e hoje nós iremos estudar a carta que Cristo enviou através do seu servo João para a igreja de Sardes. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do verso de número 1 ao versículo de número 6. O tema da nossa mensagem hoje: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça, e o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, vimos até aqui que as cartas que Jesus Cristo envia para as igrejas da Ásia no livro do Apocalipse têm uma certa coerência, tem um padrão. Elogia a igreja, faz as suas críticas, depois traz uma palavra de disciplina ou juízo e promessas para aqueles que são fiéis. Mas aqui nessa carta que Cristo envia para a igreja de Sardes, esse padrão é quebrado, porque não há elogios da parte de Cristo para esta igreja. Apenas o reconhecimento que existia alguns poucos irmãos que se mantiveram fiéis. A igreja de Sardes era uma igreja hipócrita. Tinha a aparência de ser uma coisa, mas era outra. Parecia estar viva, tinha fama de estar viva, mas estava morta. Assim como a cidade de Sardes. Sardes foi uma grande cidade antiga que viveu o seu apogeu quando foi capital da Lídia. Era uma cidade que ficava no alto de uma colina, uma cidade fortificada, e tinha o orgulho de ser uma cidade impenetrável, onde os inimigos que tentavam conquistar essa cidade eram derrotados. A cidade de Sardes, portanto, era uma cidade que conseguia dar paz, liberdade para os seus moradores, para os seus cidadãos. E por conta disso, havia muita prosperidade na cidade de Sardes. A cultura era bem desenvolvida, as artes. Era uma cidade rica culturalmente, uma cidade próspera também economicamente. Uma cidade que viveu o seu apogeu. E, portanto, era uma cidade importante no mundo antigo, mas viver em uma cidade assim gerava muito orgulho para os seus moradores. Mas, infelizmente, esse orgulho se transformou em soberba. E quando nos tornamos soberbos, acabamos negligenciando a vigilância. E quando negligenciamos a vigilância, deixamos brechas. E as brechas são exatamente por onde acabamos sendo derrotados. Foi exatamente assim que a cidade de Sardes caiu. O rei Ciro marchou contra essa cidade e fez um cerco de 14 dias. E quando os soldados estavam dormindo, os soldados de Sardes, Ciro, com seu exército, penetrou em um buraco na muralha, um único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio conquistou a cidade da mesma forma. Assim,
A cidade foi conquistada porque deixou uma brecha, e essa brecha foi deixada por falta de vigilância. E a falta de vigilância aconteceu por conta da negligência. E a negligência aconteceu por conta da soberba. Essa cidade foi reconstruída mais tarde por Alexandre Magno. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade mais uma vez foi destruída, só que agora por conta de um terremoto. E veio ser reconstruída depois pelo Império Romano, na época do imperador Tibério César. Portanto, essa cidade viveu esse apogeu, esse declínio, essa reconstrução, destruição novamente. Essa cidade viveu essas constantes mudanças. Portanto, entender esse contexto é importante, porque os moradores daquela cidade, cristãos que eram da igreja de Sardes, sabiam muito bem o histórico da cidade. E Cristo então pega esse contexto para ensinar uma mensagem espiritual para aqueles irmãos. Assim como a cidade se tornou soberba e deixou de ser vigilante e, portanto, foi destruída, assim aqueles irmãos deveriam pegar esse exemplo para entender que eles não deveriam ser soberbos, eles deveriam, pelo contrário, serem vigilantes para não deixar brechas na vida espiritual. Cristo vai escrever para exortar a igreja, para mostrar que, da mesma forma que aconteceu com a cidade, estava acontecendo com aquela igreja local. Portanto, aquela cidade vivia se favorecendo de uma fama que já havia acabado. Aquela cidade teve o apogeu muitos e muitos anos antes, mas mantinha-se com o orgulho, com a soberba dos tempos antigos. Aquela cidade tinha muita fama, mas não era mais como antes. Assim, também a igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E, portanto, precisava de um avivamento. E é importante nós entendermos o que significa avivamento. Avivamento significa tornar mais vivo, significa despertamento, significa reanimar. Aquela igreja precisava de um avivamento, precisava de um despertamento. Avivamento é para aqueles que já nasceram de novo e, portanto, estão vivos espiritualmente, mas perderam a consciência espiritual. A pessoa deixa de responder aos estímulos espirituais e precisa, então, de um avivamento ou um reavivamento. Talvez você que me ouve esteja precisando de um avivamento. Nesta carta, Cristo traz alguns alertas importantes para a nossa vida espiritual, para que nós possamos estar vivos espiritualmente, para que aqueles que estão abatidos espiritualmente, já perderam a consciência espiritual, possam ser reanimados, despertados a viver uma vida com Deus e para Deus. Nesse texto, então, Cristo vai nos ensinar algumas coisas importantes que eu e você devemos colocar em prática na nossa vida. Em primeiro lugar, esteja atento, seja vigilante, busque ser o que você aparenta ser. A primeira coisa importante que nós podemos aplicar ao nosso coração à luz desse texto é que nós não devemos buscar o caminho da hipocrisia. O texto diz no verso 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A cidade de Sardes não era mais o que foi no passado, mas vivia da fama. Da mesma forma, a igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas estava morta. Aos olhos naturais, a igreja parecia ser uma igreja viva e dinâmica, mas estava morta. Uma igreja repleta de atividades, cheia de programações e cultos, mas, embora tivesse tanto movimento, estava morta. Assim, alguém ativo na igreja, ativo no serviço, pode estar
morto espiritualmente e não vivo. A hipocrisia, meus irmãos, é um caminho onde nós mascaramos aquilo que de fato somos. Aparentamos ser algo que nós não somos. E a hipocrisia precisa ser evitada no meio do povo de Deus. Cristo, quando esteve aqui no seu ministério terreno, condenou de forma veemente a hipocrisia religiosa que tinha aparência de santidade, mas eram sepulcros caiados. Cristo, então, não se agrada de uma hipocrisia. E por que não? Porque ele sabe exatamente quem somos. O texto aqui, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E nós sabemos que os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, como diz o capítulo 1, no verso 20, que vai dizer: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, que tem o Espírito Santo de Deus e tem também as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? O texto diz que são os anjos das 7 igrejas. Portanto, Cristo ele conhece cada um de nós, especialmente aqueles que estão à frente da igreja. Portanto, não dá para se esconder de Jesus. Ele sabe quem somos. Por isso a hipocrisia é algo tão abominável aos olhos de Deus. Porque a hipocrisia faz com que nós vistamos uma máscara e nos escondemos dos outros, mas não de Deus. E isso deve ser evitado. A igreja de Cristo precisa ser autêntica. Precisamos viver aquilo que pregamos, precisamos buscar ser aquilo que falamos. Sabemos que muitas vezes isso não acontece. Sabemos também que o evangelho sempre é maior do que nós e que todos nós, embora preguemos a palavra, todos nós estamos buscando para viver essa palavra. Nenhum de nós está numa situação de varão perfeito, nenhum de nós estamos numa posição onde nós não erramos, não pecamos, mas o que nós não podemos fazer é passar uma imagem de que nós somos perfeitos, passar uma imagem daquilo que nós não somos, passar uma imagem de que nós não temos pecado, passar uma imagem de que somos fortes espiritualmente, quando na verdade também somos fracos e dependemos de Deus. O grande problema do religioso não é que ele não é o fato dele ter uma religião, não é o fato dele servir a Deus, não é o fato dele trabalhar na igreja, não é o fato dele vir rotineiramente aos cultos, não é o fato dele se envolver com as coisas, não. Esse é o lado bom, nós devemos fazer isso. O grande problema do religioso é quando ele acha que apenas isso é o suficiente para sustentar a sua vida com Deus. É o suficiente para que ele possa viver uma vida espiritual sadia. Então ele se dedica às ações, mas esquece de cuidar do próprio coração. E o tempo vai passando, e o fato dele se envolver com as coisas faz com que ele tenha um olhar da comunidade como alguém que é piedoso e caminha com Deus. Mas, no fundo, o problema do religioso é que ele caminha com Deus apenas ao olhar das pessoas e não caminha com Deus no seu privado, no seu mais íntimo, na sua vida sozinha com o Senhor. Esse é o grande problema. O caminhar na comunidade precisa ser um reflexo da nossa caminhada a sós com Deus. Aquilo que fazemos para Deus precisa ser um reflexo de um coração que adora verdadeiramente ao Senhor. Se isso não acontecer, nós nos tornaremos
religiosos. Nós nos preocuparemos muito mais com a instituição do que propriamente com a vida espiritual que nós devemos promover através da igreja. Portanto, Cristo não se agrada daqueles que vivem uma aparência de santidade, mas que, na verdade, não desenvolvem uma vida espiritual sadia. Por isso, nós devemos estar atentos. Precisamos buscar ser o que nós aparentamos ser. E ao olhar da comunidade, todos nós aparentamos ser homens regenerados. Ao olhar da comunidade, todos nós aparentamos ser homens e mulheres de Deus. Ao olhar da comunidade, todos nós aparentamos ser piedosos, homens de oração, homens com coração misericordioso, homens que verdadeiramente buscam a Deus e tentam viver uma vida para o Senhor. Mas não basta ter esse olhar da comunidade. É necessário buscar ser. É necessário buscar ter um coração que deseja isso. Cristo, então, pede para que nós estejamos atentos, estejamos vigilantes. Mas, em segundo lugar, devemos estar atentos e fortalecer o pouco que ainda existe de espiritualidade. Esteja atento, fortaleça o pouco que ainda existe de espiritualidade. O verso 2 diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Devemos fortalecer a nossa fé. A igreja deve buscar fortalecer os fracos na fé. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como podemos fortalecer a nossa fé? Como podemos sair de uma situação de fraqueza espiritual para um avivamento? Como podemos fortalecer o que ainda resta? Como podemos restaurar a vida espiritual que nós tínhamos, se porventura não temos mais? O texto responde, Jesus vai responder isso para nós, no versículo 3, parte A. O texto diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Cristo vai dar para nós aqui a receita para fortalecer a nossa vida espiritual. Cristo vai dar para nós aqui nesse texto aquilo que nós devemos fazer para voltar a ter uma vida espiritual saudável. A primeira coisa que ele diz é lembrar do que já recebemos e ouvimos. O primeiro passo para fortalecer a fé não é buscar coisas novas. Não precisamos de novidades. Esse é o primeiro ponto que o texto apresenta. Muitos precisam de novidades para se sentir preenchidos espiritualmente. Precisam de buscar aqui e ali algo para se agarrar, para se sentir bem com Deus. E há muitas comunidades que entram, então, nesse ritmo de dar novidades o tempo todo, para que as pessoas possam sentir, de alguma forma, parte de uma comunidade. Mas esse não é o caminho para o verdadeiro avivamento. Esse não é o caminho para o fortalecimento espiritual. Viver um avivamento não é viver uma expressão externa religiosa. Viver um avivamento não é simplesmente viver um ajuntamento de expressões externas. Não é simplesmente lotar uma igreja e ter muita gente louvando a Deus, levantando as mãos, fechando os olhos, dando aleluia e glória a Deus. O verdadeiro avivamento, ele passa por aquilo que já recebemos, por aquilo que nós já ouvimos. Devemos lembrar, então, das coisas que recebemos e do que ouvimos. Precisamos, então, voltar à palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus que nos regenerou. Foi a palavra de Deus pregada com fidelidade que alcançou o nosso coração. É a palavra de Deus que nos instruiu, que nos instrui a caminhar conforme a palavra dele,
a palavra que nos foi revelada, a vontade dele, a vontade de Deus. Portanto, nós devemos voltar à palavra de Deus. O primeiro passo é a volta à palavra. Sem a palavra não há avivamento. O avivamento é bíblico ou não vem de Deus. O avivamento ou é bíblico ou ele não vem de Deus. Portanto, o que nós devemos fazer é voltar à palavra. Voltar àquilo que nós já ouvimos antes. Voltar àquilo que nós fomos instruídos. Nós devemos voltar à palavra. Nós devemos ter sede e fome pela palavra de Deus. Para fortalecimento espiritual é necessário a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não terá fortalecimento espiritual. Se você não meditar na palavra, se você não buscar ler a palavra constantemente, diariamente, se você não meditar, não estudar a palavra, você não se fortalecerá espiritualmente. Então a receita que Jesus nos dá, o primeiro passo é lembrar daquilo que recebemos e daquilo que ouvimos. Mas o texto ainda diz que nós devemos obedecer. O segundo passo que nós devemos dar para o fortalecimento espiritual é a obediência. Não adianta apenas ouvir a palavra, não adianta apenas lembrar da palavra, não adianta apenas lembrar daquilo que recebemos da parte de Deus, mas devemos colocar em prática esta palavra. Nós devemos ser praticantes da palavra. Como diz Tiago na sua carta, nós não devemos apenas ouvir como aquele que olha num espelho, vê a sua face e logo esquece daquilo que viu. Não, nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra. Devemos obedecer a palavra. O segundo passo é obedecer. E quando nós obedecemos a palavra, nós começamos a voltar, a nos aproximar de Deus, a demonstrar que a intenção do nosso coração é viver para Deus, é demonstrar que somos dependentes da orientação de Deus, é nos lembrar que a verdade e o caminho pertencem a Deus, é reconhecer que os nossos caminhos são caminhos que nos conduzem para distante de Deus. Obedecer a palavra é se manter no caminho, obedecer a palavra é nos fortalecer espiritualmente, porque quando obedecemos a palavra, estamos praticando e agindo conforme o nosso Senhor agiu. Ele foi varão perfeito. Jesus Cristo obedeceu perfeitamente a palavra de Deus. E quando obedecemos a palavra, nos parecemos com Jesus. Portanto, o segundo passo para voltar a ter uma vida espiritual sadia é obedecer a palavra de Deus. Mas Jesus vai apresentar um terceiro elemento importante. O texto vai falar de arrependimento. O texto diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Se arrepender, meus irmãos, dos pecados é abandonar o mau caminho, é abandonar a negligência espiritual, é se voltar para Deus verdadeiramente, é abandonar o caminho de rebeldia, é abandonar o caminho do pecado, é abandonar o caminho de independência, é abandonar o caminho onde nós achamos que nós não precisamos de Deus. Para voltar a ter uma vida espiritual sadia, precisamos da palavra de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Isso significa abandonar os conselhos, as filosofias, os ideais desse mundo, a vida vivida longe do Senhor. Portanto, precisamos da palavra, precisamos de obediência, precisamos de arrependimento. Se nós praticarmos isso, certamente nós recuperaremos, nós iremos fortalecer aquilo que ainda resta, aquilo que ainda está vivo dentro de nós. Experimentaremos então mais vida, experimentaremos então um avivamento, um reavivamento.
Portanto, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Em terceiro lugar, esteja atento e busque o avivamento enquanto é tempo. Um outro alerta que Cristo traz para nós nesse texto é que nós precisamos reconhecer a fraqueza espiritual e buscar esse avivamento enquanto é tempo. Nós não podemos simplesmente ter um diagnóstico da vida espiritual e dizer, não, eu sei que eu estou mal espiritualmente, eu sei que eu não tenho mais lido a palavra, eu sei que eu não tenho mais prazer de orar, eu sei que eu não quero mais estar na igreja, eu sei que eu não quero estar mais em comunhão, e simplesmente ter o diagnóstico e não fazer absolutamente nada para mudar esse quadro. Cristo vai nos alertar o fato de nós buscarmos reavivamento, buscarmos o avivamento enquanto é tempo. O verso 3, parte B, vai dizer: mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O ladrão vem sempre para quem não espera. Mas quem está vigilante e preparado não é surpreendido pelo ladrão. Jesus diz que virá como ladrão, não no sentido de vir roubar, mas no sentido de vir sem que as pessoas estejam esperando. Essa linguagem Jesus também utilizou no seu sermão escatológico, registrado pelos evangelistas. Por exemplo, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, vai dizer: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus então usa a linguagem de um ladrão que vem e pega as pessoas desprevenidas, as pessoas que não estavam vigilantes. Essa mensagem que Cristo escreve, ela era facilmente entendida para o povo de Sardes, para a igreja de Sardes. Como nós vimos no contexto, eles tinham uma cidade fortificada, uma aparência de uma cidade forte, impenetrável, fortalecida, no alto de uma montanha, que não poderia ser conquistada por inimigos, mas existia uma brecha naquelas muralhas. E por conta dessa brecha, caberia a vigilância para que o inimigo não entrasse por aquela brecha. Mas, pelo menos em 2 momentos na história, houve uma negligência com a vigilância. E por 2 vezes, a cidade de Sardes foi conquistada por exércitos inimigos. E Jesus está dizendo, então, para aquela igreja, era facilmente entendido, porque a igreja precisava entender que eles não poderiam se valer da fama de serem fortes, da fama de estarem vivos, porque existia algo que não estava bom, existia algo que não estava sendo aprovado aos olhos de Deus, existia uma brecha, e eles deveriam se voltar para Deus e viver em vigilância constante.
O alerta que Cristo então traz para nós é que não adianta enxergar as brechas, não adianta fazer um diagnóstico, não adianta reconhecer o pecado do coração, se não buscar fechar as brechas, se não buscar se voltar para a palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados. Nós devemos buscar o reavivamento. Nós devemos buscar o avivamento. Jesus exorta aquela igreja à obediência, ao arrependimento, ao abandono da vida de pecado. Jesus exorta a vigilância. Ele poderia a qualquer momento vir estabelecer juízo contra aquela igreja que estava morta, pois o objetivo da igreja no mundo é ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando a igreja perde o sabor, perde o sentido, perde a vida, também perde o porquê da sua existência. A igreja, então, deveria voltar a Jesus, voltar a ter vida enquanto era tempo. Mas o texto vai dizer que nem todos estavam mortos espiritualmente. Nem todos viviam uma vida de hipocrisia e de pecado. Nem todos viviam de forma negligente. Existia um grupo, pequeno é verdade, mas um grupo que era fiel, um grupo que vivia na verdade, um grupo que perseverava em santidade, um grupo que buscava viver uma vida autêntica. Isso está no verso de número 4. O texto diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Jesus está dizendo que existia um grupo na igreja de Sardes, ele conhece bem, ele sabe quem é, que não contaminou as suas vestes, ou seja, vestes é um símbolo para uma vida de retidão, de santidade. Quando Jesus diz que eles caminhavam com vestes brancas, Jesus está dizendo que eles caminhavam em santidade, em uma vida em piedade, uma vida separada para Deus. Por isso, o símbolo das vestes brancas. Jesus sabe que existe um grupo que permaneceu fiel, um grupo que buscava viver em santidade. E a esses, Cristo vai prometer a vida eterna. Cristo prometeu reconhecê-los diante do Pai e prometeu dar a eles as vestes brancas para destacar a sua pureza e a sua santidade. O texto vai dizer isso no verso 5 e no verso 6. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Em mais uma carta, Cristo deixa claro a distinção que ele faz. Ele sabe daqueles que buscam uma vida autêntica, daqueles que vivem uma vida de hipocrisia. Ele sabe daqueles que vivem uma vida buscando apenas a religiosidade, mas aqueles que buscam de fato viver uma vida em santidade. Aqui o ponto não é aquele que tem pecado e aquele que não tem pecado. Não, porque todos nós somos pecadores. O ponto é como um pecador redimido deve viver a sua vida. Um pecador redimido deve buscar viver uma vida separada para Deus. Ele é pecador, ele tropeçará, ele falhará. Em alguns momentos, a inclinação do seu coração vai ser mais forte, mas ele não quer viver isso. Ele não quer viver o pecado, ele não quer estar no pecado, ele não quer viver uma vida negligente, ele não quer viver uma vida como se isso não fosse errado. Ele quer viver para Deus, por isso ele se arrepende, ele se volta para o Senhor, ele busca obedecer a palavra, ele busca o arrependimento, ele busca obedecer. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Me parece que a Bíblia mostra que nessa caminhada que nós temos na religião, nós temos a tendência, se não cuidar do coração, é buscar o caminho da religiosidade e não da santidade.
E o caminho da religiosidade é o caminho da prática pecaminosa, mas que não mais incomoda o pecador, e ele continua agindo religiosamente, sem se voltar para Deus, sem separar e abandonar o pecado. E o pior, acaba desenvolvendo uma vida moralista, que torna um moralista e não um homem piedoso. Portanto, nós devemos olhar para o nosso próprio coração. Se você enxergar que há uma capa de religiosidade no seu coração, tira esse negócio fora e se volta para Deus. Porque nós somos chamados à santidade e não à religiosidade. Muito bem. Algumas aplicações finais. A primeira delas, seja santo e não religioso. Seja santo e não religioso. Ser santo não é como diz um pastor famoso que tem aí, o herege favorito da moda, que diz que ser santo significa ter uma consciência de que Cristo está na nossa vida, não importa o que a gente faz. Não importa se a gente está com dinheiro ilícito no bolso, não importa se a gente está deitando numa cama que não é nossa, palavras dele, ok? Palavras desse herege favorito. Não importa o que a gente faz da vida, o importante é ter a consciência de que nossa vida está em Cristo e a vida de Cristo está em nós. Ou seja, basta apenas acreditar nisso, não necessariamente buscar viver uma vida transformada. Isso não é santidade. Isso não é viver santidade. Isso não é viver uma vida separada para Deus. Mas o outro oposto também não é santidade. Essa ideia de que ser santo está relacionado apenas com aquilo que eu visto, com aquilo que eu uso na minha imagem, se eu uso utensílios, se eu uso ou não uso, se as moças usam brinco ou não usam brinco, se passa maquiagem, se não passa maquiagem, como se veste, como fala, como se comporta. Esse caminho também não é um caminho de santidade. Porque aquilo que a gente veste precisa ser fruto de um coração que quer viver para Deus. Portanto, não adianta dizer para as irmãs, por exemplo, olha, se vista com modéstia, porque essa roupa aí é uma roupa escandalosa. Se a irmã não entender que ela deve vestir para a glória de Deus, isso vai parecer para ela apenas religiosidade. Perceba? Então não adianta impor como as irmãs devem se vestir na igreja. O que nós devemos fazer é pregar o evangelho que mostra que nós precisamos nos vestir de uma maneira a glorificar o Senhor. Portanto, não adianta dizer para os homens que eles precisam parecer crentes e, portanto, devem se vestir de um jeito ou de outro. Porque não adianta apenas parecer ser. Nós, de fato, devemos ser. Esse é o ponto. Então, nós devemos evitar os extremos. Os extremos. Nós devemos buscar, então, uma vida de santidade. E uma vida de santidade é uma vida daqueles que entendem que, embora estejam no mundo, eles são separados para viver para Deus. E viver para Deus é saber desfrutar de todas as coisas para a glória dele. É aproveitar todas as boas coisas que nós temos ao nosso dispor para ele, para a glória do nome dele. É entender que nós abdicaremos de muitas coisas que parecem ser lícitas, mas não convêm, mas não para ter uma aparência de religiosidade, mas para que o nome dele seja glorificado, para que testemunhemos de uma vida que não é mais para nós mesmos, mas para ele.
porque agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver uma vida de santidade é buscar agradar a Deus e fazer disso o alvo para a nossa felicidade. É entender que quanto mais buscamos obedecer a palavra de Deus, mais felizes seremos nesse caminho. Portanto, buscar uma vida de santidade não vai gerar peso, não vai gerar tristeza, mas vai gerar satisfação, contentamento, alegria. Portanto, para caminhar restringindo coisas, é necessário acrescentar coisas. Na vida de santidade não adianta apenas tirar coisas, é necessário colocar coisas. Não adianta apenas dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, mas é necessário dizer que você precisa acrescentar a sua fé, a virtude ao domínio próprio, ao domínio próprio, a piedade à fraternidade. Perceba? Não adianta apenas tirar coisas, é necessário acrescentar coisas. Porque quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que nós combatemos as inclinações da carne, e ele traz lá uma lista com o desenvolvimento do fruto do Espírito. E ele traz uma lista. Quando a gente desenvolve o fruto do Espírito, nós conseguiremos espiritualmente enfraquecer a carne para viver uma vida para Deus. Porque nós que fomos separados para Deus, fomos separados para a crucificação da nossa carne, como diz Paulo nesse texto em Gálatas. Portanto, nós precisamos buscar uma vida de santidade e não de religiosidade. Mas, em segundo lugar, se preocupe também em estar vivo espiritualmente. Se preocupe com isso. Hoje estamos num tempo onde a nossa preocupação é estar vivo fisicamente. Estamos tão amedrontados que nós não queremos fazer absolutamente nada, porque estamos com medo da morte. Estamos com medo de morrer fisicamente. Mas o alerta que esse texto traz para nós é que nós devemos ter medo de estar mortos espiritualmente. Precisamos ter medo de estar mortos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Por isso devemos estar preocupados de estar vivos espiritualmente. Então, se há ainda vida aí espiritual, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você se sinta sobrecarregado, mesmo que você se sinta distante, busca o avivamento, busca colocar mais vida espiritual dentro da tua vida, busca se alimentar mais das coisas espirituais para que você possa então experimentar novamente vida em Deus. Se preocupe em estar vivo espiritualmente, porque no final das contas é isso que importa. No final das contas, a vida é a vida espiritual. Portanto, se preocupe também em estar vivo espiritualmente. Mas, em último lugar, fortaleça a sua vida espiritual com a palavra de Deus, com obediência e arrependimento. Se volte para a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e abandone o seu mau caminho. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus.